em seu coração. Mas eles são cheios do Espírito Santo e que são os olhos do céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava sentado à direita de Deus, e disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremessaram unanimemente contra ele. E expulsando-os da cidade, apedrejaram, e as testemunhas expuseram os seus vestidos aos pés de um certo mancebo chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocavam, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não me escute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida, a qual todos nós conhecemos, mas é uma passagem que fala profundamente ao nosso coração. É uma passagem que a gente tem que parar para refletir nos dias de tristeza, nos dias de amargura, nos dias de perturbação na alma. Amém? Amém. A palavra diz que Estevão, fazendo a obra de Deus, ele foi apedrejado. E aí eu quero iniciar perguntando a você: o que você tem feito com as pedras que jogaram em você? As pedras que jogam em mim, as pedras que jogam em você, temos duas possibilidades: dela bater em nós, cair ao chão e pegarmos e arremessar de volta. Ou elas também têm o poder de, na hora da dor, na hora de aflição, a gente vê os céus abertos e a glória de Deus. Glória a Deus! O que você tem feito com as pedras que jogaram em você? Pastor, eu sou crente, mas eu tenho sangue quente. Eu sou crente, mas eu sou homem. Eu sou crente, mas eu sou mulher. As pedras que jogam em você, você tem a opção de fazer delas um andar ou um muro, para que as próximas pedras não te atinjam. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a Bíblia nos fala que Estevão, ele foi apedrejado. Um homem que já estava pronto, pois a palavra de Deus diz no versículo de número 55, que ele estava cheio do Espírito Santo. Então eu aprendo aqui nessa noite que quem está cheio do Espírito Santo de Deus, ele não vai retrucar aquilo que está acontecendo. Ele não vai tomar as pedras que caíram depois que tocaram nele e remessar de volta. Mas ele vai olhar para o céu, ele vai clamar a Deus. E a Bíblia nos fala que o céu se abriu. Então algo que eu aprendo aqui nessa noite com esse texto, e eu quero deixar bem claro a você. Irmãos, as pedras sempre vão estar em nossa vida. Eu não sei se você já falou, mas talvez já falou outrora, dizendo: olha, essa pessoa é uma pedra no meu caminho. Está vendo como todo mundo sabe? Essa é uma pedra no meu caminho. Poxa, se ela é uma pedra no meu caminho, se ela é uma pedra no teu caminho, glória a Deus. Por quê? Porque dessas pedras Deus pode fazer que você venha se guardar, se proteger através dessas pedras. Eu quero ser bem breve, talvez essa mensagem dure uns 20 minutos, porque eu não quero ser cansativo a você. Eu tenho certeza que eu fiz 2 bolos hoje para a gente comer. Ô, glória! Então a primeira pergunta é: o que você tem feito com suas pedras? Pastor, mas isso é literal? Lógico que não é literal. Lógico que não é literal, mas é alguém que falou algo contra você, alguém que te feriu, alguém que se levantou contra você, alguém que levantou a calúnia contra você, alguém que fez algo para você e que automaticamente te feriu. Amém? Amém. Deixa eu fazer uma brincadeira rapidinho, não vou tomar tempo. Qual que é melhor? Perder 10 ou perder 500? Hã? Me ajuda. 10 ou 500? 10.
isso? É que quando alguém, né, se levanta contra você, às vezes você perde uma amizade, às vezes você perde uma alegria, um momento de estar junto, sabe? Porque às vezes você não sabe somar no mundo espiritual. Mas a Bíblia diz que na hora da aflição, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, que você converse você e ele, e na hora da angústia, no meio da angústia, você ganha um irmão. Um irmão. O pastor fala mais alto, senão eu vou dormir. Não, fique tranquilo, você não vai dormir. Amém, irmãos? Amém. Olhe para o lado da esquerda, da direita e pergunte: o que tu tem feito com as pedras? Pergunte. As pedras que doem mais, as pedras que doem mais é que são atiradas de longe ou de perto? Perto, né? E quando porque de longe já chega sem força, não é verdade? Mas de pertinho. O que você quer dizer com isso? É que quando os outros lá de fora, que não é família, não fala nada, ou fala alguma coisa, não tem nada a ver. Mas quando é de dentro de casa, quando é família, a gente sofre demais. E a Bíblia fala que Estevão estava aqui sendo apedrejado, a Bíblia fala que Jesus escolheu 12, mas aqui no meio dessa luta tão cerrada de apedrejamento só estava Estevão. Mas a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que quando o homem de Deus, a mulher de Deus está cheia do Espírito Santo de Deus, pode vir pedra de qualquer distância, que ele não vai sentir dor, e diante da dor, ele vê os céus abertos. Glória a Deus! Glória a Deus. Abra a sua Bíblia também, rapidamente, no livro de Mateus, capítulo de número 4, 5, 4, Mateus 4. Diz assim a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: És tu, filho de Deus? Manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Irmãos, a Bíblia nos fala que Jesus foi tentado pelo diabo. E aí o diabo pega algumas pedras que ali se encontravam e diz: Ei, tu não é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse: Não, mas está escrito, não tentará o seu Deus, nem só de pão viverá o homem. Então Jesus, ele abre aqui um parênteses para que a gente venha entender. Ele poderia transformar as pedras em pães, ele era o filho de Deus, mas não é nem porque eu estou com fome que eu tenho que comer qualquer comida. Não é que eu tenho que me prover. Por exemplo, tem pessoas que dizem que foram roubar no mercado porque os filhos estavam com fome, porque estavam com fome e foram roubar no mercado. Às vezes um litro de leite, um pacote de bolacha, talvez algo desse tipo. Mas não é porque a pessoa está com fome que ela tem que se aproveitar da oportunidade que ela está sofrendo ali para cometer um delito. E Jesus, ele não afligiu a própria palavra de Deus, porque ele é a própria palavra, mas ele diz: nem só de pão viverá o homem. Então até no caminho de Jesus tinha pedras. Até no caminho de Jesus tinha pedras. Mas ele não transformou as pedras para se beneficiar. Ele deixou as pedras no lugar, porque aquelas pedras um dia iriam clamar pela palavra de Deus. A Bíblia também nos fala no livro de Mateus, no livro de João, capítulo de número 8, se eu não me engano. A Bíblia nos fala no livro de João, capítulo 8, dizendo assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e o povo vinha ter com ele, e assentando-se ensinava, e os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher
que foi apanhado em adultério. E pondo-se no meio deles, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei de Moisés nos diz que a tais seja apedrejada. Tu, porém, o que dizes? E isto dizia eles, tentando para que estivesse de o que lhe acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevendo com o dedo na areia, e como insistiram, perguntando-lhe, e aí endireitou-se ele e disse: aquele entre vós que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Amém? Aqui eu falei texto que fala em pedra. A Bíblia diz que pegaram uma mulher num ato de adultério, e só pegaram a mulher. Eu acho que o cara correu, e corria muito, né? E aí pegaram essa mulher num ato de adultério e trouxeram até Jesus. E a lei dizia que ele tinha que apedrejar aquela mulher até a morte. E aí Jesus pega, coloca todo mundo numa balança e diz: para aí, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então aqui as pedras aparecem de novo. Só que aí essas pedras eram para acontecer do mesmo jeito que aconteceu com Estevão. Só que Estevão estava cheio do Espírito Santo e essa mulher não estava cheia do Espírito Santo. Mas o próprio Deus estava ali para interceder por ela. A Bíblia diz que a lei dizia que era para apedrejar até a morte. E Jesus olhando para todos, colocando tudo no mesmo nível, dizendo: atira a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. A Bíblia diz que as pedras foram se soltando. E aqui eu quero começar essa ministração rapidamente ao seu coração. Irmão, crente não precisa de pedras nas mãos. Crente precisa de graça no coração. Glória Glória a Deus. Aleluia. A lei era que ela tinha que morrer, porque ela foi pega no adultério. Só que aí, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ela foi pega no ato do adultério e foi levada até Jesus. E ali eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, aquela multidão de gente, aquela mulher nua, exposta ali ao vitupério de tudo aquilo que estava acontecendo, e todo mundo com as pedras na mão para apedrejar aquela mulher. E tem situações, meus amados irmãos, que a igreja precisa entender. Não é porque eu errei, não é porque você errou que você deixou de ser meu irmão. Não é porque a situação não está boa que você deixou de ser meu irmão. Não é porque você tem umas condições melhores do que eu que você não é meu irmão. Não é porque a tua situação não está boa. Não é porque você não decidiu isso A ou B. Você continua sendo meu irmão. Nada pode nos deter de amar um ao outro como Cristo amou a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, está na hora dos nossos púlpitos ser pregado amor e não apedrejamento. É verdade, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Homens que sobem no púlpito para dizer que pastor adulterou, que irmã adulterou, que minha irmã pecou. Irmão, nós temos que falar a palavra de Deus. Glória a Deus. Será que Desse jeito, nós temos algum defeito aqui? Se tiver, só Miguel. Porque até a Luiz aqui puxa meus cabelos. Só se for Miguel. Você está entendendo? Então somos todos imperfeitos que precisamos da graça de Deus. Irmão, está na hora de parar de se acusar, de se apontar. Está na hora de começar a guardar a língua dentro da boca e falar da graça de Jesus. Aleluia, Jesus. Está na hora da igreja dizer assim: vamos viver o verdadeiro amor fraternal. E esse amor fraternal, meus amados irmãos, uma mãe não desiste de um filho que está preso, uma mãe não desiste de um filho que está na droga, uma mãe não desiste da filha, uma mãe e um pai não desiste nunca. Mas a gente quer desistir dos irmãos. A gente vê a palavra do filho pródigo, meus amados irmãos. Então está na hora de soltarmos as pedras e nos nivelar por igual, porque Deus não morreu por mim só e nem por você só. Ele morreu por todos nós. Glória a Deus. Mas às vezes, irmão, a gente tem o prazer de falar: olha, o irmão caiu, o irmão pecou, o irmão fez isso, a irmã fez aquilo. Irmão, vamos soltar as pedras e dizer: aquele Deus que nos viu no chão, ele tem força e poder para nos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Chega de pedras, chega de pedras. Vamos nos encher da graça e do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, versículo 28, que a casa estava cheia como está aqui, todos reunidos, todos buscando o mesmo propósito. E de repente veio um vento veemente, impetuoso, encheu toda aquela casa.
A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo número 133, 3, dizendo: ei, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então quer dizer que se eu vivo em união, eu preciso de pedra, eu preciso de amor, eu preciso de graça, eu preciso de gratidão. Aleluia! Eu preciso ser bem compreendido e compreender também. Aleluia! A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Davi, no livro de 1 Samuel capítulo 17, versículo dos 25 em diante, que Davi foi levar pão e pedra, ou pão e queijo para os seus irmãos e para o capitão das guardas. E chegando lá, ele viu uma situação a qual um gigante estava afrontando o povo de Deus. A Bíblia diz que o Davi, eu vou aqui conjecturar, a Bíblia diz que Davi deixou os pães, deixou o queijo e foi ao ribeiro, pegou pedra e foi enfrentar o gigante. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que às vezes, irmão, nós estamos trocando papel. A gente leva pedra para os irmãos e queijo para o gigante. A gente leva pedra para os irmãos e pães para o gigante. Às vezes o gigante é muito grande, o gigante está tão gordo que a gente não pode nem suportar olhar para o irmão da esquerda, olhar para o irmão da direita. Às vezes a gente se isola porque o gigante está muito grande. Mas eu quero te dizer, gigante você tem que ter pedra, gigante você tem que derrubar, gigante você tem que ter munição, gigante você tem que ter espada, mas para o irmão você tem que ter pão, você tem que ter queijo. Está na hora da gente entender isso, irmão. Está na hora, sabe? A única vez que o povo de Deus estava tudo reunido, tudo pensando num só propósito, o povo estava reunido num só conselho, num só sentimento, numa só língua. A única vez que eles estiveram tão juntos, tão unidos, fizeram coisa errada. Sério, pastor? Sério. O que eles fizeram, pastor? A Torre de Babel. Queria se igualar a Deus, queria chegar onde Deus não permitiu. A Bíblia diz que Deus olhou, desceu e confundiu a língua de todos. Por quê, pastor? Porque, meus amados irmãos, quando eu quero ser superior a Deus, quando eu imagino que eu chego em algum lugar sem Deus, Deus olha do céu e diz: coitado desse aí, esse não vai chegar em lugar nenhum. Mas voltando aqui à palavra, meus amados irmãos, você já se colocou no lugar desta mulher? Eu acho que não. Eu acho que não. Em primeiro lugar, quando a gente comete algum delito, a gente tenta nos defender e ser a própria vítima, não o agressor. A Bíblia diz que essa mulher foi levada exposta ali, nua, na frente de todo mundo. E aí eu entendo que Jesus, de cabeça baixa, a Bíblia diz que ele estava de cabeça baixa escrevendo no chão com o dedo, né? Dizendo, isso a Bíblia não diz, ele está dizendo, Jesus escrevendo: todos são pecadores, e diante de mim, não só ela, mas todos estão nus. Por que trouxeram ela nessa situação? É porque muitos de nós queremos ser juiz, muitos de nós queremos ser juiz do próprio irmão. E esta mulher, ela recebe a graça de Deus, porque a Jesus diz: olha, cadê aqueles que te condenaram? Foram embora, então eu também não te condeno, vai e não peques mais. Eu vou falar uma coisa aqui, e já que está sendo registrado, preste bem atenção. Eu queria que algum teólogo, eu queria que algum mestre, algum doutor me mostrasse na Bíblia Jesus disciplinando alguém. Eu queria ver só Paulo, diante dos 12 apóstolos, só Paulo, que ele chega para dois camaradas que estavam fazendo atos impróprios dentro da igreja, que ele vai e diz: olha, lança eles para fora, para que Satanás, para ver se salva a alma deles. Satanás toma conta da carne. Pastor, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, irmão, é que há três tipos de doutrina: doutrina de Deus, doutrina de demônio e doutrina do homem. E a doutrina do homem é de sempre ter pedra para apedrejar, não é de ter graça no coração para perdoar. É verdade, meu Deus. Sabe? Irmão, nenhum de nós merecemos ter a graça de Deus, nenhum. Somos imperfeitos, mas aí o bom é que ele diz assim: ei, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para ter. Glória a Deus! Nós vamos chegar à estatura de varão perfeito, mas nós vamos chegar à estatura de varão perfeito depois que apanhamos muito. É ou não é? Então presta atenção aqui para a gente finalizar. Irmãos, do
que vale a pena passar por essa vida sem ter uma cicatriz. Quando eu vejo uma mulher ou um homem já tudo, sem nenhuma cicatriz, a primeira coisa que vem na minha mente, não teve infância. Pergunta, por quê, pastor? Por quê? Porque é raro, é muito raro, você ver uma criança que não tem um machucado. É ou não é verdade? Então eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui, até o Miguel, já tomou vacina? Até o Miguel já tem marca. Todos nós temos marca. Só que essa marca, meus amados irmãos, que nós temos no corpo, nenhuma foi feita por amor a Cristo. Como Paulo diz, eu trago em mim as marcas de Cristo. Nenhuma das marcas que temos aqui é marca de Cristo. Mas eu quero dizer, vamos examinar as nossas almas. Vamos examinar as nossas almas. Será que tem punhalada maior do que falar mal de alguém? Será que tem tiro maior do que ser levantado uma calúnia contra você? Será que tem facada, vamos dizer assim, espiritualmente falando, de alguém que te humilhou? Sabe? Então no corpo não trazemos a marca de Cristo, mas na alma nós temos muitas cicatrizes que Deus, ele com seu bálsamo poderoso, ele tem nos curado. Então nessa noite, meus amados irmãos, eu não quero ser bem breve, mas eu quero registrar nessa noite, solte as pedras e encha da graça. Glória a Deus! Estevão não tentou sair para a esquerda nem para a direita. A Bíblia nos fala que as pedras não vinham e ele olhou para o céu e o céu estava aberto. É na hora do apedrejamento, é na hora que estão falando mal de você, é na hora que estão se levantando contra você. Se você pegar as pedras e arremessar de volta, você não vê Deus, mas se você deixar as pedras cair, olha para o céu que você vai ver o socorro de Deus. A palavra de Deus diz que Davi, ele usando a espada, o Senhor falou para ele, olha, a espada nunca sairá da sua casa. A Bíblia diz que Pedro usou uma espada para cortar a orelha de um certo servo do sacerdote, e o Jesus falou, olha, com a espada tu feres, com a espada tu será ferido. Então, meus amados irmãos, as pedras que atiram em você não é para te matar, mas é para abrir prosperidade de você ter Deus na sua vida. Glória a Deus! Não tem ninguém que está sofrendo, meus amados irmãos, que não vai correr para os pés do Senhor. Aleluia! E eu quero te dizer nessa noite, aleluia, está faltando graça. Porque quando falta graça, a desgraça enche o ambiente. Mas quando a graça chega, a desgraça tem que ir embora. Ah, mas meu esposo fala comigo desse jeito, irmão, usa da graça. Ah, mas minha mulher usa da graça. Desarme. A graça, ela é a potência de Deus de destruir o mal na minha e na sua vida. Sabe? A graça de Deus, ela nos alcançou não para sermos juízes, mas para sermos filhos, para sermos irmãos, para sermos amigos. E quando eu falei aqui, finalizando, que a graça, ela descontrola o mundo espiritual. Como assim, pastor? A graça, ela é um dispositivo da parte de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele sofrendo ali na cruz, ele usou as mesmas palavras, Estevão usou as mesmas palavras do Senhor. Senhor, não impute este pecado, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazes. E aí, finalizando, quando eu falei, eu queria que algum doutor, e você que me assiste aí, visse Jesus disciplinando, colocando disciplina alguém. Pastor, por que você está falando isso? O que eu estou falando isso, irmão, é que quando eu disciplino alguém, eu estou me colocando como juiz. A Bíblia diz que Paulo, falando aos Coríntios, dizendo, ei, se vós têm os dons de disciplinar, de exortar, exorte em amor. E não há disciplina maior do que quando a gente reconhece que a gente errou e aquilo começa a nos matar por dentro.
Tem ou não tem palavra que alguém diz assim, era melhor ter me dado um tapa do que ter me falado isso? Então, irmãos, o que eu quero falar dessa noite é que nós precisamos parar de querer ser juiz. A Bíblia diz que, pastor, mas não pode disciplina? Pode, lógico que pode. Vamos botar o caso, vamos avaliar o caso. A Bíblia diz que Jesus, ele pegou Pedro depois de ter negado, ele pegou Pedro depois de ter abandonado a obra, ele pegou Pedro depois de ter induzido os outros a ir pescar, coisa que Jesus tirou ele da beira do mar. Jesus chega para ele e diz, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, eu te amo. O que é que Jesus disse? Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. Então cuida dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, tu sabes de tuas vidas. Então cuida das minhas ovelhas. Então eu estou aqui para cuidar. Os pastores estão aqui para cuidar. Aleluia. Sabe por quê? Pastor que não tem graça no coração, ele tem pedra nas mãos. Mas pastor que tem graça no coração, ele não precisa de pedra nas mãos. Aleluia. Então não tem disciplina maior do que o próprio Espírito Santo te acusando que você fez errado. E ele acusa. Porque tem coisas que fazemos que ninguém sabe, mas ele sabe. E ele fala conosco. Aleluia. Então nessa noite, Igreja do Senhor, eu trouxe essa bela, breve palavra para que você faça da sua casa não uma muralha, mas que você faça da sua casa uma extensão do reino, uma extensão da graça, extensão do céu. Porque na sua casa, a sua casa não foi feita como um campo de batalha, mas foi feito como o jardim do Éden, para Deus descer toda a viração do dia e falar. Glória a Deus. O Espírito Santo coloca algo no meu coração. E eu não tenho costume de fazer isso, mas quando Deus pede, eu faço. Amém? Amém. Fique em pé, por favor.